Aí, começou, agora tá contando. Enquanto não aparecer aqui, quer dizer que o Facebook ele aproveita esse tempinho pra chamar a galera, sabe? Sim. Pra avisar, olha, o Dani tá Apareceu ao o vivo. primeiro doido aí já. Aí a gente sabe que o negócio tá transmitindo. Hoje o assunto vai ser... O assunto será Salmo 91, parte 5, verso 5. Aí já tem um zoinho, entrou a galera. Já começa os comentários aí. Não sei nem o que é isso. Pregação anotada. Aí, Andréia, querido, Matheus, a Bruna. Ô, Bruna! Você conhece ela? Ô, Bruna. Bruna é A Bruna é lá do gente centro. boa. Mateusão. Mateusão ganhou um presentinho da namorada. Hein, Matheus? É um safadão, rapaz. Tô sabendo da história. O menino deu uma pulseira pra ele escrito Jesus. Ah. Aleluia. Amém. Salmo 91, verso 5. Vamos entrando que a galera vai... Vamos falando que a galera vai entrando. Boa noite, Ale, meu amigo. Wilton. Wilton sempre tá. Esse Wilton vai virar pastor já. Tanto que ele acompanha. Tem cara de pastor. Tem cara de pastor mesmo. Barbichinha. Ixi. Salmo 91, verso 5. Meu amado amigo Alisson. Diz assim. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não temerá o terror noturno. Não temerá, não terá medo. Alisson, você tem medo do que, Alisson? Eu tenho medo de um dia não querer Jesus mais na minha vida. Você tem medo de apostatar? Não é que eu tenho medo, eu tenho... o temor e o medo, eles são... É uma linha muito tênue, uma linha muito sutil entre o temor e o medo, né? Então, você não querer sair da presença do Senhor, porque você sabe que sem Ele você não tem vida plena. E isso está muito ligado com o temor que a gente tem de andar corretamente diante do Senhor. Então, eu tenho medo de ficar insensível ao pecado, de desagradar a Deus. É isso que eu tenho medo. Às vezes de cometer algo diante do Senhor em que eu fique insensível com isso. Eu não quero passar por isso. Cara, uma vez eu tava pensando sobre o que é temor, né? O que será temor? A Bíblia fala que temor é o princípio da sabedoria. Beleza, mas o que é temor? Aí eu lembrei de um dia, Alisson, que eu tava assistindo TV, e eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, ela tinha um jeito de me ensinar de Jesus um pouco hardcore. Ela falava muito de diabo, de inferno, de condenação. Então eu ficava com os olhos abertos assim de noite. Mas foi bom. Ela falava assim, quem murmura morre seco no deserto. Eu tinha medo de morrer seco. Aí eu lembro que um dia eu tava assistindo TV e a minha mãe sempre falava que filme pornográfico era do diabo, né? E é. Aí eu tava assistindo TV e no filme a mulher arrancou a roupa e apareceu o peito. E eu lembro até hoje o filme, era Tropas Estelares. Cara, a hora que apareceu o peido da mulher, eu fiquei desesperado pra pegar o controle, comecei a tremer assim, não achava o controle. Falei, Deus, se a minha mãe entra aqui, o diabo, eu vou morrer no deserto seco. O temor de ter aparecido um pecado na minha frente. Fez igual o Chaves, né? O dia do cavalo branco, a Suzy lembra, mas foi outro, foi bem antes. Alisson, medo. Como é que você define medo? Medo eu defino como a fé ao contrário. Da mesma forma como com a fé a gente agrada a Deus, a gente pode tomar o texto de Hebreus capítulo 11, verso 6, vai falar, sem fé é impossível agradar a Deus, então a gente vê que fé atrai o favor de Deus e medo atrai a desgraça do diabo para a sua vida. Então eu costumo dizer que o medo é a fé ao contrário. Medo, uma definição que eu vi de medo uma vez que eu amei medo é o excesso de fé no capeta. O povo de Israel aqui, é engraçado que Deus ele mostra um cuidado total nesse verso, né? Ele fala assim, vocês não vão ter medo do terror de noite e nem da seta de dia. Não, gente, vocês estão confundindo, foram dois casos. O do cavalo branco eu tinha uns 8 anos, esse do filme eu já era um pouco mais velho. Mas eu não me importo agora, são duas histórias. Engraçado, o povo vê mesmo, eles sabem de uma história que eu contei. Alisson, Deus ele tá me cuidando de noite do medo e de dia também. Sim. Mas do medo do quê? O que hoje o povo tem medo? Medo do fracasso, medo dos seus sonhos não se realizarem, medo dos seus projetos não se concretizarem, medo do desconhecido. Eu acho legal porque essa palavra
trazendo desde do primeiro verso do Salmo 91, eu sempre quando eu leio o Salmo 91, eu lembro da caminhada do povo no deserto, em que Deus colocava uma nuvem de dia para trazer ar-condicionado para o povo no deserto, e uma coluna de fogo à noite para poder esquentar o povo no frio do deserto. Olha só. E é justamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A gente vai ver que essa nuvem ela trazia uma sombra que trazia descanso. E se a pessoa estivesse exatamente debaixo dessa nuvem, ela ficava conectada com Deus de uma maneira tal que ela sabia a hora certa de poder caminhar e sabia a hora certa de parar. E muitas vezes, o que vai trazer uma falta de fé para nós, o medo, é a falta de conexão do tempo de Deus com as coisas da nossa vida. Porque se você se adianta mais que a nuvem, você vai ficar fora da cobertura do Senhor. Se a nuvem andou e você ficou, você também vai ficar fora da cobertura do Senhor. Então a gente vai ver que essa característica de entrar e sair ela é muito importante na vida do cristão. A gente vai ver que Moisés, ele vai falar nas últimas palavras dele, se eu não me engano, em Deuteronômio 32, se eu estou enganado, depois eu passo a referência para vocês. Vai falar que Moisés, quando ele está conversando com Deus, ele fala: eu perdi a capacidade de entrar e sair, e já não tenho capacidade de liderar esse povo. A gente tem que ter a capacidade de entrar e sair. O que vai definir isso para nós é estarmos debaixo da proteção e da nuvem do Senhor. Amém. Olha só, tem tanta gente querida aqui que eu queria estar dando um oi para todo mundo. Minha esposa linda! Elisandra tá aí. Oh, meu amor! Beijo. A Jussane tá aqui, queria dar um beijo para ela. Para o Fael, que legal. Gente, não dá para dar oi para todo mundo, é muita gente querida. Mas, Alisson, sabe uma coisa que eu acho incrível? Dani, eu sou velho de igreja, você também é. A gente já conhece Jesus faz tempo. Eu não tenho mais a menor dúvida de quem Jesus é na minha vida, eu não tenho a menor dúvida do poder que ele tem, eu não tenho a menor dúvida de que as promessas dele são reais. Mas eu ainda tenho medo às vezes. Ainda tem situação que chega, às vezes tem coisa que eu penso, às vezes eu vejo alguma coisa chegando e me dá um medo. Eu percebo que esse medo, na minha vida pelo menos, o meu medo é quando eu tiro o foco, nem que seja por alguns segundos do alvo. Quando eu esqueço, ainda que seja por um pouquinho de tempo daquilo que Jesus é na minha vida, aí eu começo a ser ingrato, cara. Sim. Medo, para quem crê, é ingratidão. Você está falando para Jesus que ele não é quem ele diz que ele é. Se ele diz que me guarda de noite e de dia, se ele diz que ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, se ele diz que os planos dele são melhores do que os meus, se ele diz para eu não temer, que ele está sempre me sustentando nas mãos, e eu ainda tenho medo, quer dizer que eu estou chamando Jesus de mentiroso, eu sou ingrato. Alisson, como é que eu resolvo isso, cara? Resolve se apegando à palavra do Senhor em primeiro lugar, porque ela traz promessas de bênçãos para aqueles que estão debaixo dos princípios do Senhor. Mas na prática, o que é se apegar à palavra? É ler a Bíblia? Ler a Bíblia e praticá-la como regra de fé. Quando você deixa aquilo penetrar no seu coração, você começa a não ter medo mais do desconhecido. Porque o que é andar em fé? Andar em fé é justamente deixar com que o controle da sua vida não esteja mais na sua mão, esteja nas mãos do Senhor. Isso é louco demais. E a gente tem uma vontade imensa de ter controle na nossa vida. Fazer planilhinha de gastos. Gente, você não tem controle da tua vida. A partir do momento que você tem Jesus na tua vida, o controle sai da tua mão e você passa o controle para a mão dele. Você vai ter que confiar naquilo que o Senhor está ministrando no teu coração, desde que o seu coração esteja alinhado a ele. Senão eu vou trazer a palavra de Jeremias 17, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aí você vai acreditar na voz da carne, né? Sim. Uma coisa que é interessante é o seguinte, se você pegar, por exemplo, a Terra, se a Terra está mais próxima do Sol, é verão, né? Sim. Você é quente, é mais iluminado. Se a Terra está mais próxima, mais afastada do Sol, é inverno, está frio, fica mais escuro. Com Deus é igualzinho, cara. Eu vejo que o medo, ele é na verdade uma sombra que ele me acompanha quando eu estou afastado da luz de Deus. Eu vejo que os dias que eu fico sem me comunicar com Deus, por consequência eu passo a ter medo. O medo ele é um inimigo que está sempre constante. Sim. Ele é um inimigo constante e presente na minha vida. Eu não creio que algum dia, tirando o céu, né, porque lá não haverá medo, mas na terra eu creio que nunca eu estaria livre do medo. Mas eu posso estar livre das garras dele. Quando eu chego perto de Jesus, Jesus me ilumina. Quando eu começo... Alisson, quando eu estou com medo, se eu vou ser sincero, quando eu estou com algum problema, eu coloco um louvor. Ontem eu sentei para escrever crônica, né? Eu estava meio triste, por uns motivos bobos aí, mas eu estava um pouco triste, e o medo começa, a tristeza ela atrai o medo, parece que são irmãos gêmeos, Sim, né? sim. A tristeza traz medo.
E aí eu sentei aqui para escrever, eu tava azedo, eu não sabia nem o que escrever. Eu falei, meu Deus, mas não sei nem o que escrever. Aí eu coloquei um louvor, eu coloquei aquele louvor do... com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Cassiane, hein? Não, mas era Robinson. Rapaz. Cara, eu comecei aqui quietinho cantar, mas na hora transbordou, onde virou medo, virou esperança, onde era aflição, começou a virar certeza, e aí a crônica saiu. Quando a gente tem um coração conectado com o Senhor, a falta de Deus traz medo para a nossa vida. A gente vai ver que o inferno é o quê? É um lugar de medo, porque ali a manifestação do Senhor não é revelada ali. Porque eu falo, Deus ele é presente em todos os lugares, mas a manifestação dele é só para aquele que busca. E quando a gente não tem manifestação do Senhor, a gente começa a temer. Então quando a gente se desconecta com Deus, o medo começa a vir. Eu gosto muito de ligar a forma como o Senhor fala conosco com filmes. E eu sou fã do Star Wars. Eu lembro de um dia o pessoal, os Jedi trazendo o Anakin Skywalker, né? Trazendo lá para o conselho dos Jedi, porque ele era uma criança que estava se despontando e o sangue dele tinha lá o DNA que falava que ele ia ser um grande guerreiro. E quando o Yoda olha para a cara dele, ele fala assim, esse rapazinho ele é cheio de talento, mas ele é perigoso, porque eu vejo medo. E o medo atrai para o lado negro da força. Cara, e é isso que acontece com a gente. O George Lucas era crente? O cara era pentecostal. Ai, meu Deus do céu. Alisson, eu não quero mais ter medo, Alisson. Eu não quero mais ser aquele cagão. Eu não quero ter medo do diabo. Eu não quero ter medo de perder emprego. Eu não quero ter medo de morrer gordo. Eu não quero ter medo de... Esse eu falei de mim. Eu não quero ter medo sei lá, mulher que tem medo do marido trair, ou menino que tem medo de que nunca vai casar, ou cara que tem medo de que nunca vai atingir as expectativas da sociedade por ele, ou gente que tem medo de que nunca vai conseguir, sei lá, dá um exemplo aí. Então, vão roubar meu carro. Vamos pegar esses exemplos que o Dani deu. Mulher que tem medo que o marido vai trair. Esse medo vai trazer para você o quê? Ciúmes. Pessoa que tem medo que não vai arrumar o parceiro ideal. Isso vai trazer para você o quê? Carência. Vai trazer uma carência e você vai pegar a primeira traia que vem na frente. Eita, Linéia, você estava carente, Linéia? Então, o medo ele sempre vai atrair coisas que não são positivas para a tua vida. O medo te emburrece. O medo faz você ter uma visão deturpada de si mesmo. Quando a gente vai para Números, capítulo número 13, Deus manda o povo espiar a terra prometida, porque Deus fala assim, ó, eu já dei essa terra para vocês. Então eles tinham uma palavra de fé sobre a vida deles. E sobem 12 espias, um de cada tribo. Na hora que eles olham a terra prometida, eles olham que era a terra boa, ali era a época da primícia das uvas. E o que acontece? Eles veem que a terra era boa, mas vê também gigantes. Ai, que raiva. Eu tenho raiva desse texto, cara. 10 pessoas voltam falando mal, mas 2 falam falando bem. 10 pessoas com falta de fé, atraindo coisas ruins para eles. E 2 pessoas, Josué e Caleb, falando, gente, a terra é boa. Deus já falou que vai dar. Eu acho legal o capítulo 14, verso 8, que vai falar assim, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará tudo aquilo. E como que Deus se agrada de nós? Quando a gente se achega a Ele, quando a gente busca santidade, quando a gente busca se alinhar com Ele. Então a gente não pode ter medo, porque Deus tem coisa maravilhosa para nossa vida. É aí que está o ponto. Ó, por exemplo, a Ala Daniele, eu não estou conseguindo subir, cara, que estranho. Aqui. A Ala Daniele, a Lena Mota, a Daiane Pontes, todo mundo que fala que tem medo. Gente, o que vocês terem medo é porque vocês estão focando o medo, vocês estão pensando naquilo. Quando na verdade você tem que fazer o que Lamentações 3:21 diz, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quando você, por exemplo, medo de morrer, você tem que pensar que Jesus Cristo te prometeu, João 3,16, a vida eterna. Isso ele fala em Hebreus 2, não é? Que Jesus veio destruir aquele que tinha o poder sobre o medo da morte, livrar os que tinham medo da morte. Hebreus capítulo 2, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Hebreus... É isso mesmo, exatamente. Hebreus capítulo 2 fala assim, que Jesus Cristo participou... Ai, que demais. Eu sou fã de Jesus. Barbudinho divino. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, das aflições desse mundo, né, desse corpo, Jesus também participou das mesmas coisas, para que através da morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo, e assim livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Querido, então Jesus na cruz, ele livra você
de medo da morte. Porque olha, Alisson, a morte antes ela me era um inimigo. Sim. Não sei pra onde eu vou, né? É, o que vai acontecer, mas sabe que hoje eu vejo a morte como o meu Uber particular, Sim. que vai me levar para casa. Você sabe que o cara tá cheio de fé, você poder chegar igual Paulo no capítulo 1 de Filipenses, fala assim, ó, pra mim o morrer é ganho. Não sei se eu vi. Pra mim eu tô querendo ir, sabe aonde? Eu tô querendo ir lá morar com Jesus, porque ó, só que eu vou ficar aqui para poder abençoar vocês, você poder abrir sua boca e falar, eu tô tranquilo. Mas para você ter essa tranquilidade, você tem que ter uma vida em santidade. Se você não tiver uma vida santa diante do Senhor, a dúvida vai começar a tomar conta do seu coração. A falta de certeza de salvação, Sim, né? Sim, porque a gente vê as pessoas entrando em desertos, entrando em lutas. É tão bom quando você entra dentro de um deserto, mas você sabe que a tua comunhão com Deus ela está 100%. Você sabe que aquilo é para edificar a tua vida e para trazer algo melhor. Mas quando você está recheado de pecado, você sabe que aquilo ali você vai entrar para ser tratado na carne. Você vai ser fatiado por Deus. E acham que Deus está sendo mal. E daí o que você fica fazendo? É isso, é aquilo. Você começa a cogitar um tanto de coisa porque você está tão atolado no pecado que você não consegue viver em paz. Mas quando você está alinhado com Deus, mesmo no deserto, você tem paz diante do Senhor. Isso é legal, cara. Isso é legal mesmo. Eu gosto no texto de 1 Timóteo 5, se eu não me engano, 24, que fala que o pecado de alguns homens é manifesto antes do juízo. Aí você começa a ver que se Deus está te colocando agora medo da morte, é um sinal de que Ele está trazendo algum pecado à tona antes do juízo. Sim. Se você tem medo de morrer, é porque você ainda não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Alisson, se eu não tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, o que eu preciso fazer em primeiro lugar? Precisa se alinhar mais à palavra, buscar mais a Deus e buscar uma vida, deixar com que Jesus ele venha fluir no teu coração, porque Jesus ele veio mais para salvar as pessoas do que para condenar as pessoas. Erram tanto isso, né? Ele veio mais para salvar. A gente vê hoje algumas pessoas pegando Jesus como se viesse aquele destruidor. Não, ele veio mais para te salvar. O intuito dele é salvar. Ele vai fazer de tudo para você se salvar. Então você tem que se agarrar a essa salvação. Então, a gente vê em Hebreus 10, 23, ele vai falar que a gente, fiel é aquele que prometeu, para que a gente possa se agarrar nessa promessa, porque ele prometeu que você tem a vida eterna. E isso traz paz no teu coração. Você tem que viver em paz. Você conhece o pastor Silas Malafaia, né? Lógico. Sim. O pastor Silas, ele contou uma vez, eu dei risada, mas é muito verdade, eu quero que vocês prestem atenção. O pastor Silas, ele tinha um vô, eu não lembro o nome do vô dele, e diz o Silas contando que o vô tinha um dom, que ele estava pregando, Alisson, e de repente o Espírito Santo falava o nome de alguém e contava o pecado pro velho. Aí no meio da pregação, por exemplo, você estava assistindo, aí ele estava lá pregando porque Jesus Cristo virá, aí ele parava, Alisson, até quando você vai ficar, sei lá, sonegando imposto, Alisson? E era verdade. Nossa. O cara acertava. Então a galera tinha pavor, velho, de quando ele estava pregando, ele parava e falava o nome de alguém. Eu sabia que ele ia ser denunciado. E o Silas conta que um dia ele tinha 10, 11 anos, assim, ele estava sentadinho assistindo a pregação, e o vô dele pregando, de repente o vô apontou para ele e falou, Silas! Silas disse que na hora deu vontade de vomitar de nervoso. O coração saiu pra boca. O coração começou. Aí disse que em 1 segundo, 2 segundos, ele começou a pensar tudo que ele fez de errado. E nesses 2 segundos que ele começou a pensar o que ele fez de errado, ele começou a pedir perdão. E citar Miqueias 7,18. Deus nos lança no mar do esquecimento. É mar do esquecimento, é mar do esquecimento. Aí, o que eu achei engraçado disso? Se você quer saber por que você está com medo da morte? Se eu ou o Alisson, a gente tivesse esse dom, e a gente chamasse o seu nome, Bruna Moraes, Juliana Santos, Wellington Henrique, Nara Fonseca, é você. O que eu contaria de vocês? O que eu acusaria vocês se eu tivesse o poder de saber o que está dentro do seu coração? O Senhor Jesus em mim, lógico. Eu não, porque eu não tenho poder de acusar ninguém. Mas o que é que seria trazido à tona? Alisson, isso é o pecado que está trazendo medo no coração dessa pessoa para ela ter medo da morte. E é tão fácil, gente. Pecado confessado, pecado arrependido, é pecado perdoado por Deus. Não esconda seu pecado, não guarde seu pecado debaixo do tapete.
porque isso afeta na tua comunhão com Deus. É o que o diabo vai usar para te acusar diante do Senhor. A gente vai ver ali no capítulo 20 de Apocalipse, se eu não me engano, vai falar que o acusador, ele está ali diante do trono do Senhor acusando as pessoas. Ali é uma palavra grega chamada catégoros. Catégoros é o acusador, é aquele que fica apontando o dedo. E o acusador, ele não pode ter legalidade na tua vida. Então, se você tem vivido no pecado, confesse esse pecado diante de Deus e deixe de praticar e viva uma vida em Cristo, alinhado com o que o Senhor tem para você. E você vai ver Deuteronômio 28 se cumprir na tua vida. Onde você não vai precisar mais abençoado. correr atrás de bênção. A bênção vai vir atrás de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Hoje você tá triunfalista, você tá da vitória. Não, hoje é fogo puro. Antes de eu fazer um comentário sobre isso, o Adriano Oliveira perguntou: como eu posso ter certeza de salvação? Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Os chamados, eles ignoram o cuidado de Deus. Eles recebem Jesus, sabem que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles amam a Deus, mas eles não amam as ordens de Deus. São pessoas que dizem, eu amo Deus. Mas você foge do pecado? Não, mas eu amo a Deus. Mas cara, você traz sua esposa, você faz sexo com o namorado, você faz tudo, bebe, enche a cara. Não, mas eu amo a Deus. Esse cara é um chamado que não é escolhido. Porque na verdade eu acho que ela está querendo que a gente responda ao calvinismo, mas eu não vou não. Não, isso aí é muito raso. Isso aí é... Não perde tempo com isso não. Deixa eu falar uma coisa para vocês que Deus está mandando aqui sobre medo e sobre condenação. É muito mais fácil você confessar tentação do que depois você chorar a queda. É muito melhor. Então, se você está sendo tentado, o meu conselho número 1 para você é confesse a Deus. Senhor, estou com vontade de pegar aquela menina na academia. Senhor, estou com vontade de espancar minha mulher. As pessoas acham que eu sou muito sincero, Alisson. Mas é verdade. Mas é verdade, você vai esconder de Deus? Eu vou esconder de Deus. Confessa para Deus. Se você ainda achar algum peso, acha um irmão mais velho que você confie e chama o cara para orar junto. Não é o princípio do discipulado? Sim. O princípio do discipulado é você ter uma pessoa de confiança para você falar para ele, cara, hoje eu invejei o meu vizinho. O cara tem uma caminhonetona linda lá, eu invejei ele. Hoje eu olhei demais para a mulher do meu amigo. É isso, porque o que é o princípio da cura? É você ter uma pessoa de confiança para você confessar os seus pecados, essa pessoa traga cura para você. Não adianta você se abrir também uma pessoa que vai colocar o seu pecado no megafone. Não é isso. Amém. Deus não envergonha ninguém, tá, gente? Deus, ele traz cura. A gente vai ver no princípio bíblico, eu trago sempre esse princípio para a nossa igreja, quando a gente vai ver ali no capítulo 9 de Gênesis, quando Noé ele fica nu. E a gente vai ver que um dos filhos dele, Cão, ele vai e expõe a nudez do seu pai para as pessoas. E a gente vê que Jafé e Sem, eles cobrem a nudez do seu pai. Ou seja, a gente foi chamado para cobrir o pecado das pessoas, para poder acolher as pessoas com a graça do Senhor, não para ficar expondo as pessoas. Porque quando a gente expõe as pessoas, a gente traz maldição para a nossa vida. Assim como a descendência de Cão foi uma geração maldita. Eu gosto do Salmo 15. O Salmo 15 ele fala assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aí ele começa a dar uma lista de pessoas, aquelas que não tem pureza nos lábios, aquelas que não tem a mão suja de sangue. Aí tem uma hora que ele fala assim, aquele que não aceita afronta contra o seu próximo. Sim. É aquele cara que defende o amigo, aquele cara que cobre. Nara Fonseca, Dani ou Alisson, respondam. Por que precisamos confessar se Deus vê tudo? Não é só se arrepender? Alisson, o que você falaria para ela? Primeiro, Deus vê tudo, mas Ele quer que primeiro você reconheça que você está errado. Da mesma forma que Deus sabe das nossas necessidades, mas Jesus nos manda orar. Então você tem que ter esse relacionamento com Ele. E o que é o arrependimento bíblico? Porque muitas pessoas acham que o arrependimento é simplesmente a pessoa chorar no culto e falar, Senhor, não vou fazer mais. Daí na segunda ele faz de novo. Esse não é arrependimento bíblico. Arrependimento bíblico é o metanoia, é a mudança de mente. É a pessoa deixar de fazer algo que ela fazia de errado. Então, enquanto você não deixou de fazer algo errado, você ainda não recebeu o perdão do Senhor. Você tem que estar pelo menos lutando contra isso. Se você estiver pelo menos lutando contra o seu pecado, Deus vai te perdoar. Agora, se você simplesmente chora no final do culto
e na segunda tá fazendo de novo, É remorso. eu tenho uma triste notícia para você. Deus ainda não te perdoou, tá? Porque ó, o Provérbios 28:3 é claro, que confessa Essa e deixa. Uma coisa interessante de você pensar, eu lembro de uma vez, cara, falaram pra mim uma vez no culto e eu fiz. Eu tava com um problema sério de mentira, sério, eu inventava as coisas porque os caras me achassem o pegadorzão. Eu falava coisas que eu nem tinha feito, Sim. só pra parecer... Sabe aquele cara que fala assim, eu era tão pecador, eu pegava geral na balada, eu enchia a cara, mas eu me arrependia. O cara conta o pecado cantando vantagem, sabe? Não se arrependeu nada. Não se arrependeu. Então, aí eu lembro que um cara uma vez comentou no culto que se você tava com algum problema de abandonar um pecado, pra você chegar na frente do espelho e falar pra você mesmo, ó, você se acusar, tá entendendo? Sim. E eu comecei a olhar na frente e falar, ó, você, mentiroso, você é um mentiroso, você é ridículo, cara. Aquilo, eu tive a noção de que eu tava falando pra mim, eu trouxe à tona quem eu era de verdade, mas que Deus já sabia. Sim. Alisson, aquela confissão me trouxe cura, cara. Pois por quê? Porque Deus ele quer que você reconheça que você está em pecado. Por que Deus a gente vai ver que a Bíblia vai falar que Deus ele nos prova para conhecer o nosso coração. Isso é um termo bíblico que quer dizer o quê? Que Deus nos prova para que nós possamos ver o que está no nosso coração, porque Deus já sabe tudo. Então é Deus querendo mostrar para você Sim. o que está dentro do teu coração. O Léo falou tudo. Quando você confessa, você traz luz aonde estavam as trevas. Sim. É isso, cara. Você tem que... confessa e deixa, Nara Fonseca. Então anota aí, Provérbios 28:13. E você vai anotar também 1 João 1:9. Os dois textos que falam sobre confessar para Deus para receber perdão. E Tiago 5,16. Para ser curado. Ah? Mas ali confessa por irmão, né? Sim, sim. Ele conta por irmão mais velho para ser curado. Benção. Falamos sobre medo. Terror noturno. Alisson, o que você entende que é terror noturno? Terror noturno é o medo que geralmente... A gente vê que uma característica do ser humano é à noite ele ter medo de algumas coisas. A gente vê que a gente tem facilidade para entrar num cemitério de dia. Mas de noite você tem... Por mais que você fale que não... Eu fui num velório à noite, eu gosto dessas coisas de... Gente, não chama de macabro não, mas eu vou entrando para ver quem está sendo velado ali, só por curiosidade. Outro dia enfiei a cara no portão do cemitério. Gente, começou a dar uma aflição em mim. Eu falei, que? Eu vou ficar olhando aqui. Que doido, velho. Porque a gente vê que a escuridão, tanto é que Jesus ele faz uma relação que fala que ele relaciona as trevas com o medo, com uma situação onde o inimigo tenta prevalecer, onde há ausência de luz. O que é as trevas? Onde há ausência de luz. E geralmente os maiores terrores, as maiores desgraças, elas acontecem de noite. Eu vejo meu filho ele tem uma dificuldade, com medo de noite, que a gente sempre tem que estar orando por ele. Porque de noite o negócio começa, o temor tenta nos envolver. Quando vem a noite, né? Sim. Sabe o que eu acho interessante? Quando você vai ver Deus ele vindo falar com Adão e Eva, que horário que ele chegava? Você lembra quando a Bíblia fala que ele vinha falar com Adão e Eva? Quando que Na era? viração do dia. Na viração do dia é quando você está terminando a tarde e está vindo a noite, né? Aproximadamente 6 horas. 6, 7 horas. Por que Jesus ele ia falar com Adão e Eva justamente naquela hora? Porque é justamente a hora em que as coisas estavam mudando, então que ele saía de um padrão de luz e estava entrando para um padrão de trevas. Porque quando você está na plena luz, fica fácil você enxergar as coisas estão visíveis para você. Quando você está à noite, você tem que usar mais a sua fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Não vê. Então é a hora que você vai ter que usar realmente a tua Quando fé. está no escuro. Você falou uma coisa semana passada que eu guardei no coração muito forte, que quando Jesus ele te atrai com uma galinha atrai os pintinhos, né? Porque no verso 4 do Salmo 91 falava que ele te cobre com as penas. Um dos sinais do pintinho é que ele está ali sendo guardado, mas ele não necessariamente está vendo, ele está no escuro. Sim. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ele tem que andar por fé. Tem que andar por fé. Mas falando agora especificamente, existe isso, né? Especificamente sobre o terror noturno. Alguém colocou aqui alguma coisa relacionada a isso. Sabe aqui? Não, várias pessoas estão falando Quer ver? sobre... Eu vi uma... Colocou bem... mais acima... Jesus, tá travando tudo aqui. Gente que não consegue dormir, sente alguém em cima. Ah lá,
Não, mais pra cima. Olha aqui, ó. Muitas Isso. vezes me sinto alguém em cima de mim. Enfim, é isso que eu quero falar agora. Eu já tive isso, tá, gente? O Nani vai falar e daqui a pouco eu vou complementar. Existe... Jesus, onde é que tá? Aqui. Achei. Eu creio que existem 3 casos. Primeiro, existe um caso onde a pessoa realmente tem falta de melatonina, ela tem um problema sério de falta de hormônio e ela precisa tomar um remedinho psiquiátrico para dormir. Isso é um caso clínico. Eu creio que existe um outro caso que é extremo cansaço. Porque o sono tem várias etapas, né? Eu não me lembro agora os nomes, tem o sono REM, depois o sono... REM é o que descansa, então, né? são vários. Eu sei que quando você está muito cansado, acontece do seu cérebro despertar, mas o seu corpo não. Aí você fica travado com o corpo parado. É um caso também, no caso físico. Mas existe um terceiro caso que é o mais comum, que é considerado como loucura para muitos, que é o caso espiritual, que é a ação do demônio mesmo. E eu vou te contar um exemplo. Estava em casa aqui há um tempo atrás, eu e Eli, e a Eli chegou na hora de dormir e falou para mim, Alisson, que ela tinha visto um cara aqui dentro de casa, passando-se um vulto, de chapéu. Falei, né, você tá de sacanagem. Ela falou, Dani, eu vi, e a gente orou e orou e orou. Ela deitou pra dormir e eu vim pra sala. Gente, ela acordou me chamando com a voz sufocada. Era estranho, como se alguém estivesse apertando ela. Assim. Eu corri no quarto, peguei na mão dela e a gente orou. E ordenou mesmo, em nome de Jesus, sai daqui. Nunca mais ela passou por isso. Sim. Mas a gente teve que orar e mandar o diabo. Eu ainda fiz uma coisa que na hora você faz e não percebe. Eu abri a janela e falei pra ele, sai por aqui agora. Em nome de Jesus, eu tô mandando. E sumiu, cara. Sim. Comigo já aconteceu isso bem no começo da minha conversão. Eu morava sozinho em casa. E às vezes no começo, eu deitava na cama e daqui a pouco vinha uma espécie de tipo um macaquinho grudando nas minhas costas e queria me enforcar, eu ficava com falta de ar, eu enxergava algumas coisas, isso aconteceu 1, 2, na terceira vez, o Espírito Santo testificou no meu coração, fala, repreende em espírito, e eu comecei a repreender em espírito e aquilo, até que passou uns 3 meses, eu fiquei sem aquilo, um dia veio querer me afrontar de novo, eu falei em viva voz pro diabo, eu falei assim, ó, se você pensa que você vai me assustar com um macaquinho grudando nas minhas costas, você pode tirar seu cavalinho da chuva. Ou o macaquinho da chuva. Nunca mais aconteceu. Cara. Nunca mais. Então repreenda. Quando a gente está em Cristo, ele desarma todas as artimanhas do diabo. Amém. Você tem autoridade espiritual. Eu vejo algumas pessoas, pelo fato de a gente ser pastor, Dani, as pessoas falam assim, pastor, ora por mim, ora... Gente, a autoridade está na mão de vocês. É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está com a gente está com vocês. É só você abrir a tua boca e declarar, verbalizar e mandar falar isso de forma audível. Fala mesmo, porque a tua palavra ela tem peso no mundo espiritual. Cara, eu queria trazer isso à tona, eu ia falar disso. Que engraçado, né? A gente parece nem combina. A gente nem combina o que vai falar antes, vai saindo. Romanos capítulo 10, cara, ele fala que a salvação está atrelada sim no ato de você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se com a sua boca confessar. E é engraçado que quando você está triste, a arma do diabo, quando você se entristece, é ele te calar, não é? Quando você tá mal, qual é a tendência? Que você vá pro seu quarto, que você fique quietinho, você fica deitado, no escurinho, em silêncio. Você não quer som, você não quer barulho. E Deus, ele quer que você fale. Abre a boca, louva e manda embora mesmo. Em nome de Jesus, sai. Porque como que Deus criou o mundo? Não foi pelo poder da palavra? E nós temos o Espírito Santo em nós. Então também existe poder na palavra. Estou sentindo uma luta aqui em casa, não sei o que fazer. Querido, para tudo e vai orar, bota um louvorzão e manda, sai da minha casa. É o contrário da música, né? É a música que você canta, entra na minha casa. Para Deus, pro diabo saia da minha casa. E aí, cara, por experiência própria, você vai ficar em paz. Sabe por que o inimigo ele trabalha tentando te calar? Porque ele sabe que a tua boca foi feita para verbalizar as coisas de Deus. Vai para o Salmo 115 para você ver. Ali é o Salmo que fala muito da idolatria. Que vai falar que os ídolos, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê, e têm boca, mas não falam. E ele fala assim, sejam feitos assim todos aqueles que o adoram. Ou seja, quando uma pessoa se volta para a idolatria, ela traz o quê? Ela traz uma mudez espiritual da vida dela.
E a falta de fé, ela traz mudez para nós. A gente vai ver que Zacarias, quando ele recebe a notícia que ele iria ser pai de João Batista, está ali no Evangelho de Lucas, vai mostrar essa história aí. Verdade. E ele não crê naquilo que o anjo falou. E sabe o que o anjo falou? Você vai ficar mudo até o nascimento do teu filho. Então, quando Deus testificar algo no teu coração, quando você já sabe que você já é cristão, declare para os 4 ventos dessa terra que a tua palavra tem poder. Creia naquilo que o Senhor ministrou no teu coração. Mas aí tem uma condição que a gente tem que falar. A Gabriela comentou e está certa. Ela falou assim, mesmo quando estamos em pecado e nós mandamos o inimigo sair, ele sai, aí não. Aí a tua palavra não tem poder. Não tem, porque você é escravo dele. 2 Pedro 2,20 fala que aqueles que são vencidos pelo diabo se tornam escravos dele. Alisson, e agora? Porque a gente tem que aprender um negócio. Eu acho que não sei se a gente falou isso na live passada. O mundo espiritual, ele é totalmente legislativo. Por isso que existe a lei de Deus. Eu falo de lei, já causa confusão. Né? Fala as ordenanças. Ordenanças, vamos lá, os mandamentos. Os mandamentos são aquilo que governa a nossa vida. Todas as vezes que você está fora dos mandamentos, o próprio inimigo pega esses mesmos mandamentos e fala assim, seguinte Deus, o Daniel está com pecado nessa área aqui, e legalmente falando, tem direito de pôr a mão nele. Porque ele está fora dos mandamentos. Mas é só se eu pecar, Alisson? Se eu tropecei ou se eu permaneço caído? Não, se você permanece no pecado. Ah, bom, porque a turma acha que pecou, perdeu a autoridade. Como é que funciona isso? Se permanecer. É pecado voluntário. Você sabe que é pecado e continua fazendo. Aí você perde a sua autoridade espiritual e o inimigo pode chegar diante de Deus e falar, Daniel está com pecado, que eu posso tocar na vida dele. E Deus, ele é justo tanto conosco como com o diabo, porque a lei de Deus é o que rege todo o universo. Isso vai causar um problema, vamos chamar de herege, tem que explicar direito. Deus é justo até com o diabo? Até com o diabo. A lei rege todas as coisas até o movimento do diabo. Então, naquele momento que o diabo pega a sua cabeça, se você não se arrepender, ele tem direito de tocar na tua vida. Para quem achar que isso está errado, é só você ler quando Jesus fala para Pedro, Pedro, hoje Satanás pediu tua cabeça, eu tive que interceder por você. Pedro estava fazendo alguma coisa errada. Porque, cara, é tão diferente. Eu vou dar um exemplo besta. E eu me exponho, eu sou um idiota, cara, porque eu só me exponho, arranjo problema com a minha mulher, mas é tudo em nome do reino de Deus. Se eu tô na rua dirigindo e passa uma menina daquelas que não precisava ser tão bonita, eu olho. Cara, uma coisa é você olhou e viu o que tá passando. Na hora você vira a cara. Aquilo foi um tropeço corrigido. Agora, Alisson, tá passando e eu olho, falo, meu Deus, nossa, vem em mim, friboi. Aí já era, velho. Aí já era. Uma coisa é o tropeço. Outra pessoa levanta e anda com Jesus. Outra coisa é você tropeça, cai, fica caído e se esbalda na lama e depois quer expulsar o capeta. O capeta vai falar, eu vi isso, cara. Num culto de libertação, um irmão da igreja que eu conheço, que eu sei que é um cara de Deus, foi orar pelo diabo, foi pôr a mão no diabo, o diabo só tirou o ombro assim. Falou assim, você não, porque você passou a noite na pornografia. O diabo sabia, cara. Sim. Uma coisa, você viu e vira a cara, já tá acertado, Jesus te purifica, te levanta e beleza. Agora, o cara permaneceu caído, não se acertou com Deus. Aí ele vai perder toda a autoridade espiritual na vida dele. Você lê 1 Coríntios 5,5, Paulo fala que a pessoa que não quer se acertar com Deus dentro da igreja, entrega ele para Satanás, para que ele venha tomar um couro do inimigo, para ver se converte. Então a gente vai ver que isso aí acontece. A gente vai ver em Atos, capítulo número 19, que estava lá Paulo, ele ministrando numa escola na escola de Tirano, ele ensinando a Bíblia para a turma, e levantaram-se 7 filhos de Seva. E eles não tinham Jesus na vida deles. Eles foram lá querer expulsar o demônio de uma pessoa. Apanhar. Sabe o que o demônio olhou para eles e falou? Eu conheço Jesus, conheço a Paulo, e vocês, quem que são? E deu um couro neles e saiu tudo pelado, correndo, chorando para casa. É verdade. Então, gente, se a gente não tiver revestido da autoridade de Jesus, você vai tomar couro do inimigo. Misericórdia. Ele tem autoridade para tocar na tua vida. A única coisa que impede o inimigo de tocar na tua vida é o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida. E o sangue de Jesus só vai ter efeito quando você tem uma vida de santidade e busca a santidade. Ainda que você não seja... Lógico, a gente não é santo, mas a gente está buscando aperfeiçoamento no Senhor. E quando você está buscando isso, Deus ele é contigo. Pensa nessa imagem de tropeço
e de permanecer deitado. Se você pecou, tropeçou, levanta, se acerta, confessa e acerta isso aí. Aí o diabo, aí você fecha aquela brecha. É interessante, eu já falei isso tantas vezes, que o Salmo 34 fala que o anjo está acampando ao seu redor. E 1 Pedro 5 fala que o diabo está ao redor. Então ele só está buscando um espacinho. Sim. O tropeço não abre espaço, mas permanecer deitado abre espaço. Então fica com isso nessa cabeça e acerta aí. Aí você pode perguntar, mas eu pequei hoje, o diabo ainda não tocou em mim. Então, por quê? Porque Deus ele é longânimo. Ele vai dar um tempo para você se arrepender. Quanto tempo é esse? Eu não sei, porque eu não sou Deus. Mas a misericórdia dele Mas acaba. mas a misericórdia não, a paciência dele não acaba abusa uma da hora. paciência de Deus, não. Porque ela tem limite. Ou uma coisa que alguém perguntou ali, eu achei interessante. O diabo ele só vai então perturbar as pessoas que estão afastadas de Deus? Muito pelo contrário. E ele perturba em especial aqueles que estão fazendo a diferença. Aqueles que estão entrando no reino de Deus. Por quê, Alisson? É que, para quem está afastado do Senhor, ele tem legalidade para tocar. Para quem está fiel no Senhor, ele vai tentar para tentar influenciar essa pessoa para que ela tropece e venha sair da presença do Senhor. É desse jeito que funciona. Se alguém for tendo perguntas sobre o assunto, vai fazendo aí. Alguma moça fez aqui, ó. Jussane Medeiros. A Bíblia diz sobre o peso de quem peca sem conhecer a palavra e de quem conhece a palavra? Aquele que muito é dado, muito é cobrado, nesse sentido? Sim, mas nas duas hipóteses, Jussane, a gente sofre as consequências disso. Ó, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em Levítico capítulo 5, verso 17. Qual é aquele que você leu lá para mim do medo? Aquilo lá é bom para ler depois. Levítico 26, 36. Vou ler depois. Olha o que vai dizer Levítico 5,17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Em outras palavras. Então não adianta fazer e falar, não sabia. Você vai sofrer o preço daquilo que você fez. Vai pra Dutra e anda 180 por hora e o guarda te para e você fala que não sabia da lei. Não vai te livrar da multa, filho. Outro comentário aqui muito bom da Mariana. Dani, quando um homem e uma mulher se casam, eles viram uma carne só. Perfeito. 1 Coríntios capítulo 6. Mas se um deles está em santidade e o outro em pecado, o diabo tem poder sobre os dois? Não. Porque cada um dá conta do seu pecado. É lógico que as consequências do pecado da outra parte vão respingar na tua vida. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem uma vida santa. Seu marido é um adúltero. Ele sai com uma mulher lá fora, com uma prostituta, e pega um vírus da AIDS. Ele vai, deita com você e passa para você. Você vai acabar pegando. Você vai acabar pegando. Ou trair Eli. Trair Eli, eu fui lá e tive um filho com uma outra esposa. Com uma outra mulher. A Eli não vai ser condenada por isso. Não. Caso eu não me arrependa. Só que eu vou ter que cuidar da outra criança porque eu acabei me tornando pai. Então, você está falando que existe uma consequência espiritual e uma consequência terrena. Sim. A espiritual cai sobre o pecador. Sobre o pecador. Mas a terrena, Sim. aí o casal colhe. Lê Jeremias Ezequiel capítulo 18, vai mostrar lá que cada um dá conta do seu pecado. Ele fala que o filho que come uva verde, o dente do pai não vai. O pai que come uva verde, o dente do filho não vai ficar pegajoso. Maravilha. Igual quando você come caqui verde. Então, entramos num consenso que existe sim a possibilidade de um terror noturno ser um demônio que atrapalha durante a noite. Gente, só um comentário, que eu não quero entrar em demonologia, que eu não gosto muito disso, mas no inferno existe uma ordem, existe os seres lá, existe o diabo, existe Baal, existe Astarote, Azera, Mamon, Dagon, eles recebem outros nomes, Tranca-Rua, como vai ter o Preto Velho, não interessa o nome, é tudo algum tipo de demônio. E tem o demônio que prefere agir à noite, principalmente durante a madrugada, principalmente lá para as 3 horas da manhã, que trata sobre o quê? Pornografia, medo, suicídio, carência. Essas brechas são as que ele mais entra. Eu quero resolver isso, Alisson. Como é que eu tiro esse bicho da minha vida, Alisson? Primeiro, reconheça que você está errado, reconheça que você está em pecado, confesse isso diante de Deus, e se você tem uma pessoa de confiança, um pastor, peça ajuda para essa pessoa, porque ela vai estar orando junto com você, vai falar que a oração desse justo pode muito em seus efeitos, ela vai caminhar junto com você para poder te levar adiante. Jesus, ele é o maior interessado em fazer com que você tenha uma vida santa. Mas primeiro você tem que se reconhecer doente. Por que Deus ele fala que ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, em Tiago?
Porque o soberbo, o orgulhoso, é que ele fala, eu não preciso de ajuda. Esse negócio de Jesus não é para mim. Isso aí não vai funcionar para mim. Então, o que ele faz? Ele está sendo orgulhoso. Mas quando você se humilha diante de Deus, fala, Senhor, eu estou pecando, Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou doente espiritual, aí Deus começa a ajudar. Aí Deus começa a colocar a mão na tua vida para quê? Para te erguer. Por quê? Porque todo o sacrifício de Jesus foi justamente para isso, para fazer com que você que estava caído, você possa começar a caminhar na presença dele. Amém, é uma coisa simples. A Giovanni falou sobre... A Giovanni não. Alguém falou sobre o livro A Divina Revelação do Inferno. Eu não sou muito fã desse livro. Vou te dizer por quê. Porque aquela moça ela teve revelações muito particulares. Algumas não tem como se provar na Bíblia. Então cuidado com esses livros de revelações particulares. Ele é legal de ler. Você já leu? Eu não li esse A livro. mulher que viu o inferno, aí ela vê que o inferno é um corpo humano. Aí ela foi pro braço, depois pro outro braço. Enfim, a gente não pode estabelecer doutrinas com base em experiências espirituais das pessoas. É Se verdade. essas experiências andam junto com doutrinas da Bíblia, beleza. Agora eu não posso... tem gente que fala que já visitou o inferno. Amém. A gente só vê que na Bíblia o único que foi ao inferno lá e libertou os cativos foi Jesus. Eu não posso falar que mais pessoas foram para o inferno e voltou. O meu conselho é, existem livros hereges, por exemplo, A Cabana é um livro herege, eu tenho horror daquele livro. Tem os livros maravilhosos, por exemplo, Vida Cristã Normal do Atmani, é maravilhoso, pode ler sem Todos os livros medo. do Atmani, pode ir. Nossa, que livro bom, velho. E tem os livros que são só por curiosidade. Esse, por exemplo, Divina Revelação do Inferno, você não pode transformar ele em doutrina. Só isso, simples. Você pode ler, guarde aquilo com você, mas as suas experiências são experiências particulares. Então vamos zerar essa história. Alisson, como que eu faço para não dar mais legalidade pro diabo na minha vida? Não permanecendo no pecado. Buscando uma vida de santidade, de alinhamento com a palavra de Deus, buscando uma vida de comunhão. E como você consegue isso? Palavra de Deus, oração, frequência aos cultos, procure uma comunidade bíblica para você frequentar, porque um irmão fortalece o outro. Não que ali seja um lugar extraordinário, não, é porque ali você fortalece a sua fé, você tem comunhão com os irmãos, um ajuda o outro, e você vai ver que Deus vai começar a te ajudar. Começa a fugir do pecado. Sabe que tem problema com bebida? Não vai passar na porta do boteco. Você já anda, né? Pelo amor de Deus. Sabe que tem problema com mulher? Não fica olhando para os lados, anda que nem um cavalão. Melhor você fazer isso do que pecar. A gente vai ver José, quando a mulher de Potifar veio para cima dele, e com certeza ela não era uma mulher feia, porque era a mulher de um homem poderoso na época, ele sabendo que ele tinha problema com aquilo, ele saiu correndo. Você acha que ele saiu correndo por quê? Se ele fosse um homossexual, ele não ia sair correndo. Mas como ele sabia que aquilo atraía a carne dele, ele fez, tô saindo fora. Perfeito. Você pode pagar um preço no começo, assim como ele pagou e foi preso, mas depois Deus vai te exaltar. O céu vale a pena. Depois Deus vai te exaltar. Amém. O livro Bom Dia Espírito Santo do Benihim. Meu conselho, com toda certeza, não leiam. E quem quiser mais que eu fale o porquê, depois me pergunta em box, mas não leia, foge desse livro. Procura livro de Otmani, procura Leandro Tarrataca, procura Paul Washer, quem mais que você gosta de... Tem o John Bever, Luciano Subirá, o Pastor Glênio Paranaguá, são pessoas fenomenais, pode ler sem medo. Pode ir nessas pessoas que são bênçãos. Homens de Deus. Última parte então do Salmo 91, verso 5, diz que ele nos guardará da seta que voa de dia. Seta que voa de dia? Por que o salmista usou esse exemplo? Porque são coisas que muitas vezes são algumas situações, né? São as armadilhas que o inimigo coloca diante de você, mas enquanto você está na luz, você está andando na luz do Senhor, muitas vezes o inimigo, aquilo que a gente falou, quem está andando em santidade, o inimigo ele tenta colocar tropeços na tua vida para que você venha cair. Então isso é uma seta do diabo. E a gente vai ver que Deus ele é poderoso para nos livrar disso. E como que a gente se livra dessas setas do diabo? Você vai ler lá em Efésios 6. Vai ter o quê? Um escudo da fé. De novo a gente falando da fé, que é o contrário do medo. Porque quando você tem o escudo da fé, você pode o quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso aí.
Que agora você trouxe agora para uma realidade muito espiritual. Só o último comentário, eu não quero ficar falando de livros, tá, gente? O Augusto Cury eu gosto, mas ele não é um livro cristão. Ele é um livro espiritual. Ele é um livro com fundos psicológicos, com fundo cristão, mas ele não é um livro que vai te ensinar a Bíblia, só isso. Eu estou falando dos outros livros, que são livros que vão te ensinar a Bíblia. Mas enfim, não quero falar de livro agora, não é o assunto. Vamos lá. Salmo 91, ele está trazendo realidades para o povo de Israel, lógico. São realidades para eles. A seta que voa de dia era aquele ataque do inimigo quando eles ainda não estavam esperando. Isso é o que o texto está dizendo literal. Você está trazendo a realidade espiritual do texto, sim, que são as setas que o diabo lança. Sim. Tanto a literal, que é aquele problema que eu posso ter inesperado, quanto o problema espiritual, que é aquele ataque do diabo. Eu quero me livrar dos dois. Quais são os seus conselhos? Ficar ligado no que acontece, não baixe sua guarda, fique sempre ligado com Jesus. Por isso que Paulo fala, né? Orar sem cessar, orar sem cessar não é você ficar andando para a rua balbuciando, não. É você ficar ligado com o céu. E quando você está ligado com o céu, Deus ele começa a te despertar dos perigos que assombram a tua vida. Eu estava falando com o Dani aqui antes de começar a live, quando a gente vê Davi. Davi está ali tocando a sua harpa, tirando o demônio de Saul. Daqui a pouco Saul, do nada, ele arranca uma lança e viu em Davi. Vai falar que Davi se desvia no momento exato que a lança passa raspando a orelha dele. Você acha que foi o reflexo de Davi? Não. Foi o Espírito Santo que tocou nele falando, cara, tira sua cabeça agora daí. Então a gente tem que ficar ligado com o Espírito Santo, que muitas vezes é coisa rápida. O pecado muitas vezes pode nos pegar numa decisão muito rápida que a gente toma. Então quando a gente está ligado com o céu, quando a gente está com a nossa sensibilidade espiritual ligada, Deus ele vai dar livramento para você. Amém, cara. Eu vi isso que aconteceu com Davi, eu vi com a Eli, minha esposa. Sábado a gente estava no casamento e... Alisson do céu. Sabe uma vergonha que eu vou ter no céu, cara? Eu sei que o céu não tem esse sentimento, mas um sentimento estranho que eu vou ter lá é que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 que nós vamos ter a mente de Cristo. Né? Não, isso é 1 Coríntios 2, fala que a gente terá a mente de Cristo. Sim. Mas em 1 Coríntios 13 fala que assim como ele é, assim nós seremos. Eu vou enxergar ele do jeito que ele é. Eu entendo que tudo que Deus sabe, eu vou saber também. Eu não consigo explicar. Mas eu fico pensando que eu no céu vou conseguir ver todas as vezes que eu fui liberto de alguma coisa nessa terra que eu não percebi, cara. Sim. Todas as vezes. Por exemplo, para você vir aqui fazer o ao vivo comigo, o diabo sabia. Eu avisei, ele não fez. Sim. Eu tenho certeza que ele não ficou em paz. Sim. Ah, não, deixa lá meus servos se juntarem para falar a palavra. Eu creio que ele planejou você bater o carro umas 10 vezes. E Deus te livrou essas 10 vezes. Eu fico pensando, por exemplo, eu estava sábado num casamento que ele... E ele foi pegar café numa mesa, e era uma mesa, tinha o café assim, e do lado tinha uma tigela de leite enorme. E o rapazinho pegou para tomar o leite, e ali estava do lado servindo café, e saiu a tampa. Nossa! Cara, e saiu a tampa, e aquele potão de leite, aquilo lá devia ter uns 10 quilos, velho. Ia dar no pé dela. E se desse no pé dela, ia moer o pé dela. Ela tava de sapato. Ela não tava de sapato de segurança? Não tava com biqueira de aço, né, gente, no casamento. Tava com os dedinhos de fora. Ia dar no dedo, mas foi incrível. Ela levou um susto com o barulho da tampa saindo e tirou o pé. Foi o tempo do negócio cair do lado do pé dela. Eu fico pensando que até nisso Deus me livra quando eu ando em santidade com Ele. Sim. Porque, trazendo para o lado espiritual novamente, eu achei legal quando o Dani falou que o inimigo sabia que eu estava vindo para cá. O inimigo sabia por duas maneiras. Uma... que é pelo fato de ele ter colocado o anúncio antes. E também há uma movimentação de anjos quando a bênção vai chegar para você, porque quem traz a bênção para você é o anjo. Não é a gente. O anjo vai falar em Hebreus 1,14, que são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então sempre o anjo ele vem trazer a tua bênção. Então quando o inimigo ele vê uma movimentação espiritual rodeando a tua vida, ele vai tentar anular aquilo ali. Então a gente vai ver um Daniel orando alguns dias, os anjos do mal viram 21 dias. Viram aquela movimentação espiritual para poder entregar a bênção para ele. O que acontece? Um tal de príncipe da Pérsia lá se opôs e teve que chamar ali o anjo Miguel para poder dar um fim naquela história ali. Então, há uma movimentação espiritual. Então, preste muita atenção.
Quando a tua vitória estiver chegando, quando a tua bênção estiver bem perto de você, é onde você corre o perigo de ser mais atacado. Então toma cuidado e vigia. Quando você acha que você está muito em tentação, resista, que muito provavelmente a tua bênção está atrás daquela tentação. Toma cuidado. Rapaz, se o pessoal do Universal te visse agora, te chamava. Você tá dando triunfo. Só mesmo. falta conversar com o demônio. Cara, tá da vitória mesmo hoje, hein? Nada contra o pessoal do Universal, é que é o estilo de pregação lá. Não temerá o terror, nem a seta que voa de dia. Então ele vai te proteger até quando você não tá vendo. Ele vai te proteger até quando você tá para receber a tua bênção. E a última que eu quero te falar sobre a seta que voa de dia é quando você recebe um problema que você não esperava, uma situação que você não esperava, porque a seta que voa de dia, eles estão falando assim, eles não estavam esperando se atacar de dia, normalmente os ataques eram à noite. Sim. O ataque que vê de dia é porque você fala, meu Deus, aconteceu, o Senhor está esperando. Deus, ele permite que coisas aconteçam quando você não está esperando, para usar essas coisas para te fazer crescer. Isso é verdade, Alisson? Sim, sim. Deus, ele... o Romanos, né, vai dizer 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por uma dificuldade e você ama a Deus... E não é fruto de pecado meu. Não estou colhendo por aquilo. Isso, você vai ter uma edificação daquilo. Agora, quando você está vivendo num pecado aí, e aconteceu algo, não pense que aquilo está trazendo edificação para você, não. Você vai aprendendo a amar. O que é de Deus, a gente aprende com amor, a gente aprende através do Espírito Santo, ministrando no nosso coração. Então, Deus, ele é poderoso para transformar situações mais ruins da tua vida em aprendizados excelentes para você, desde que você esteja nele. Benção demais. Já deu 1 hora de ao vivo. O assunto hoje, então, foi não ter medo. Nós falamos sobre não ter medo, nós falamos sobre o terror noturno, sobre a questão do diabo, nós falamos sobre a seta que voa de dia, os livramentos que Deus te dá e o cuidado de Deus até quando você não consegue imaginar. Você quer falar mais alguma coisa para eles? Não, só queria deixar um abraço aí, algumas pessoas nos felicitaram aí, a Elis, que é a ovelhinha preciosa nossa lá da igreja, o Marquinho AT também ali da loja ali no centro, loja de presentes. Um abraço para você, Marquinhos. Você viu no comentário dele? Eu vi que quem mandou um beijo pra você foi o Justin e a galera toda. O Nicolas, a Carol. Oh, gente boa, né? povo meu. Amém. Eu não gosto de pedir para curtir e compartilhar, mas o pessoal esquece. Eu nem vou falar, porque fica feio, eu acho feio. Mas vamos orar. A gente quer orar por vocês agora. Alisson, eu acho que hoje a gente falou de um assunto muito sério. A gente falou do diabo e ensinou a vencer. Falamos dos bastidores daquilo que a gente está vivendo. Tem gente que se desconecta do espiritual, acha que tudo é o que está acontecendo. E o espiritual, ele determina o mundo físico, tá, gente? Então, não fique também crendo que tudo é demônio. Mas o mundo espiritual ele é real, tá, gente? Se você anda com Jesus, filho, aí você pode zombar do inimigo. Eu gosto daquele texto de Isaías, se não me engano, 37, que ele fala assim, zomba do inimigo, porque ele vai voltar pelo caminho de onde veio, porém um anzol no seu nariz, etc. O Nicolas mandou um beijo pra você, papito. Ô, Nicolas, beijão pra você. Tua mulher tá vendo ainda? Que não é fiel, rapaz. Ela falou que eu fico mexendo no celular, meu amorzinho, eu tô vendo a Bíblia, tá no meu celular. Não tô mexendo no celular, não. O Merato que gosta da bronca na gente. Alisson, eu percebi que mulher do Nordeste é briguenta. Risca a faca, né? Essa mulher é da onde? A minha é lá de Arapiraca. É do Nordeste? Olha pra você ver o paradoxo lá em casa. Minha esposa é linda, maravilhosa. A minha também. E veio do Nordeste. A minha também. E eu tenho essa cabeça de baiano minha aqui, de cearense, e nasci em Taubaté. Aí a turma acha que ela nasceu em Taubaté e eu nasci lá pro lado do norte, lá. Nada contra o cearense, gente, mas... que ele tem carinho de cearense, né? Tem carinho de cearense, cabecinha chata, carregava tijolo quando eu era criança na cabeça. Vamos orar por eles, Alisson? Amém. Cristina, lá da Flórida. God bless. Amém, amém. Você ora, eu oro um pouquinho, depois você ora? Amém. Você ora para que elas sejam totalmente revestidas do sangue de Jesus e Satanás não encontre poder na vida delas? Legalidade na vida delas. Amém. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, porque a sua palavra foi pregada hoje, Pai. Quero te agradecer por essas pessoas que assistiram, por essas pessoas que acompanharam, pessoas que estão te buscando, Jesus, pessoas que querem conhecer cada vez mais.
Senhor, eu peço perdão dos nossos pecados, peço perdão por elas, Pai. Eu quero clamar pelo seu povo, Jesus. Pai, nós sabemos que estamos vivendo tempo de guerras e rumores de guerras. Nós sabemos que a qualquer hora pode estourar alguma coisa aí que vai mudar o rumo do mundo. E eu creio e eu sinto que está próximo, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que se revele cada vez mais, Pai. Eu te clamo agora que se revele cada vez mais, principalmente e especialmente sobre essas pessoas que nos assistiram agora, Pai. Que sobre elas, Pai, hoje caia uma presença do Espírito Santo tão real e tão diferente, Pai. Que isso incendeie o coração delas, Pai. E o meu, e o do Alisson, e da Elisandro, e da Eli também. Para que nós andemos cada dia mais em santidade, cada dia mais negando as paixões desse mundo e cada dia mais, Pai, fazendo a Tua vontade, porque nós sabemos que os dias são maus e que a Sua vinda é breve, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, reacende em nós um ânimo, uma alegria de Te servir e uma certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida pela Sua total misericórdia e graça sobre nós. Te amamos, Jesus, e queremos te amar para sempre. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que nos assistiu aqui Amém, essa noite, Jesus, meu Pai. obrigado por eles. Pedindo que aqueles que ainda têm os seus olhos espirituais fechados, meu Pai, assim como o Senhor fez com o cego Bartimeu, assim como o Senhor fez ali com o cego em João 9, que o Senhor venha abrir os olhos deles, Aleluia, venha abrir os olhos espirituais para que eles possam contemplar Amém. o mundo espiritual, Amém, Jesus. para que eles possam ter a certeza que o mundo espiritual é real, e que se andarmos na presença Tua, seguindo os Teus mandamentos, nos alinhando contigo, lutando contra o pecado, o Senhor é conosco. Aleluia. E que nós Graças não a precisamos temer nada, verdade. porque operando Ti, quem impedirá, meu Jesus. Pai? Em nome de Jesus, reveste a vida de cada um, que o Espírito Santo seja cada vez mais amigo de cada um deles, meu Pai, e que eles possam ter uma vida santa e que agradem cada vez mais a Ti. Em Pai, nome de abençoa a vida Jesus. deles. Eu declaro toda sorte de bênção na vida deles, Amém. que eles sejam cada vez mais alinhados ao Teu propósito. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Maior é o que está em nós. Então, fião, se você está com medo na hora de dormir, declara essa palavra. Maior é o que está comigo. Sai, Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Alisson. Gente, Vamos comer. Deus Tomar uma abençoe. coca agora.